Oi, tio. Bom dia. Bom dia. Espera um pouquinho que eu tô admitindo o pessoal aqui. Bom dia, gente. Esperando o pessoal entrar aqui, porque eu tenho que admitir agora, né? Não é nada muito complicado, não, mas a gente teve alguns probleminhas em algumas aulas e a escola teve que tomar esse posicionamento. Espera só um pouquinho que eu já vou ligar a câmera, tá? Gente, deixa eu ver quantos estamos. 12? Um pouco, né? Mas vamos lá. Espera aí. Hoje é nossa aula de filosofia, tá bom? E nós vamos continuar lá da página 38 do livro de filosofia. Vamos lá? Todo mundo pegando o livro, página 38. Deixa eu compartilhar logo com vocês na minha tela. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. Tio, a gente não é o sétimo? Calma. Tá tudo certo. Peguei o livro errado. Eu acho. Ok, já estamos aqui. Minha câmera deu uma travadinha aqui, mas daqui a pouco ela destrava, tá? Espera só um pouquinho. Em relação a ter que admitir os alunos, Carla,
Sim, já tá tudo certo. Deixa eu abrir aqui para a gente fazer a nossa correção, então, aqui da página 38, tá, gente? Ô tio, e a questão 2 da página 37? Você disse que era avaliativo? Sim, mas eu falei que eu vou passar, quando eu for passar essa questão, eu vou passar lá no Alunos Book, tá? Que vai Tá ser bom. já quando a gente precisar fechar ponto lá, eu passo lá. Essa é uma pesquisa que nós vamos realizar. Deixa eu compartilhar aqui. Foi. Apareceu aí o livro para vocês? Sim, né? Apareceu. Tá, vamos lá fazer então aqui a correção. Na primeira questão, né, a gente fala aqui, né, coloca assim, o Manifesto Antropófago, né, foi produzido no contexto da Semana da Arte Moderna de 1992. Leia a seguir um trecho dele e explique sua importância para a cultura brasileira. Aí fala assim, ó, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi, tupi, the question. Contra todas as catequeses, contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Antropofagia, gente, vem da ideia de se alimentar do ser humano, de comer carne humana, ok? Então, o processo de antropofagia é esse, né? Mas vamos tentar entender o que quer dizer isso aqui, né? Ou seja, qual é a importância disso para a ideia? Aqui nessa questão, estão vendo aqui, gente? Sim, né? Vamos destacar aqui, peraí. Então, como eu falei para vocês, a antropofagia é a ação de se alimentar por carne humana. Então, por que o manifesto ficou conhecido como um manifesto antropófago? Porque era uma manifestação de que o que deveria se destacar aqui no Brasil, depois da Semana da Arte Moderna, seria a cultura brasileira. Ok? Então, a cultura brasileira tinha que se destacar acima de qualquer coisa. Então, o que a cultura brasileira tinha que fazer? Ela tinha que comer a cultura europeia. É nesse sentido, que, metaforicamente falando, tá, gente? Quando a gente fala aqui de comer de maneira metafórica. Vocês entenderam? Então, por que a gente está falando aqui de antropofagia, do antropófago? É exatamente essa ideia. Que aqui no Brasil existia a presença de uma cultura muito forte europeia. Então, o que eles queriam? Que a nossa cultura ela se destacasse. E aí, por isso que se realiza o Manifesto Antropófago. Conseguiram compreender? Sexto ano? Sétimo ano? Sim. Ok. Então tá bom. Vamos anotar aí. Quando terminando, dá o joinha para eu saber. Antropofagia é algo que a gente vai. É uma palavrinha feia? É. Mas depois a gente vai se acostumar com ela, tá? Vocês não se preocupem, não. Né? Então, tudo na Semana da Arte Moderna foi uma metáfora, tudo na Semana da Arte Moderna teve um objetivo
de certa forma, de destacar a nossa própria arte, tá? Foi o período onde nós contestou-se a arte tradicional e houve uma introdução para uma arte, vamos dizer assim, moderna. Por isso que é chamada de Semana da Arte Moderna, tá? Acabou, Júlia? Obrigado. Acabei também, tio. Obrigado, Antônio. Valeu, Gabriel. Tio, também já terminei. Beleza, Maria. Vitória, tá tudo certo aí? Sim. Gabriela? Terminei. Ok. Vou passar, então, né? Vamos interpretar a segunda questão. Vamos lá. A segunda questão do nosso livro fala assim: como você, né? Então é uma questão já pessoal, mas a gente vai tentar unificar aqui as nossas compreensões, né? Analisa o choque cultural entre as línguas faladas pelos portugueses e pelos primeiros povos do Brasil. Quais são as consequências disso no atual cenário brasileiro? Então, gente, nós estamos falando agora aqui desse choque cultural que houve entre o encontro dessas duas civilizações no início do século XVI, tá? E aí, quando a gente fala de consequência aqui, nós falamos, por exemplo, daquilo das aulas, do encontro que nós tivemos com os indígenas, eles falaram muito sobre isso, não é verdade? Nós vimos que, de certa forma, isso não foi positivo para a linguagem dos indígenas, mas vamos ver aqui o que o nosso livro traz de nos auxiliando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte: existe uma dificuldade muito grande de comunicação quando duas pessoas falam línguas diferentes. Concordam comigo? Sim? Não é verdade? Então, existe essa dificuldade, né? O que nós temos assim identificado aqui, então, quando a gente fala sobre isso, nós tivemos contato. Primeiro, então a gente tem que destacar que houve essa dificuldade. Mas e aí? Ao longo da história, a mistura desses dois idiomas, do português e de todas as línguas que eram faladas pelos indígenas do Brasil, o que aconteceu no panorama atual? Vamos tentar pensar aqui e refletir. E aí, gente, o que aconteceu hoje, na atualidade, em relação aos nossos idiomas? Nesse processo todo do contato entre os dois idiomas, o que aconteceu? Destacou-se qual idioma? O português se destacou, não é verdade, gente? Então, querendo ou não, houve uma sobreposição do português aos idiomas indígenas, não é verdade? E hoje existe uma tentativa de recuperação por parte dos indígenas que tentam resgatar a sua cultura. Mas, então, quando a gente questiona assim, o que foi que aconteceu com o idioma, é que, de certa forma, houve uma morte, né,
da linguagem indígena? Coloquem isso na resposta, né? Ou seja, com as palavras de vocês, tentem explicar que nessa relação entre o português e entre os idiomas de linguagem tupi-guarani ou de macro-G, que são os dois troncos linguísticos que existiam aqui no Brasil, nós vamos ter aí uma morte, de certa forma, gradativa do idioma indígena. Lembrando, gente, que se vocês chegarem depois de 10 minutos da aula, a escola pediu para não deixar entrar mais, tá bom? A tolerância é até 10 minutos do início da aula. Conseguimos terminar de responder a 2? Então vamos lá, hein? A 3 é mais ou menos pessoal, né? Fala assim: cite exemplos de culturas estrangeiras que influenciam a cultura brasileira atualmente. E aí, gente, o que a gente vê dos estrangeiros aqui? Por exemplo, a música. Qual música que nos influencia? Que vocês escutam no dia a dia que não é brasileira? Qual tipo de roupa que vocês usam que não é brasileiro? Qual tipo de idioma que nos influencia? Qual tipo de filme? Então, assim, tudo que seja estrangeiro que influencia o nosso dia a dia, vocês colocam aí, que vocês lembrarem. E aí, terminamos? Não consegui consertar o carro para me ir lá pegar. O serviço de freio que foi feito, R$ 120. Não, o operador não conseguiu consertar a peça. Mas está andando o carro? Vamos fazer aquilo que o Emerson falou.
E aí, gente? Tranquilo? Queria escutar o que vocês colocaram. Ô tio, ainda tô terminando. Tá. Aí ele cobrou só. E aí, alguém para compartilhar? Número 3? Ô tio, eu acho que tá errado. Mas mesmo assim eu vou falar. Hum. Ó, a música americana, a comida japonesa, americana, italiana, etc. As roupas de várias nacionalidades, etc. Tudo isso influencia aqui no Brasil. Boa. Nós recebemos realmente influência de tudo isso, tá? É isso aí mesmo. Gente, olha só. E a número 4 fala assim: quais são as expressões culturais que são desenvolvidas na nossa cidade? E aí, tem alguma coisa da cultura nossa local que a gente conhece? Alguém conhece alguma cultura que é desenvolvida aqui local, que é nossa? Ou ninguém ouviu falar nada? Chamar Linhares de Lins. Eu vou deixar vocês pesquisarem isso aqui para me trazerem na próxima aula. Vocês vão perguntar para os pais, vocês vão pesquisar na internet, mas vocês vão buscar o desenvolvimento da nossa cultura local na questão 4, tá bom? E vai trazer isso aqui pronto para a próxima aula, tá? Aqui nós temos uma música que nós vamos escutar agora, por isso eu vou dar um pause aqui no vídeo, porque senão eles bloqueiam o nosso vídeo. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui que eu tinha esquecido. A próxima questão, a próxima página, questão 6, identifique características de cada cultura citada que permita compreender a diversidade que marque no Brasil, né? Na música, quais são as culturas citadas. Vamos lá, questão 6.
Quando vocês vão respondendo a 6, a 7 e a 8, eu vou fazer a chamada. Ana Elisa. Ai, meu Deus, desculpa, tô doido. Tô na sala errada. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa já vi. Ana Clara também já vi. Antônio Polese. Presente. Arthur Zupelli. Bruna tá aí que eu já vi. Daniel não entrou. Gabriel tá aí. Ô tio, eu tô presente. Presente, tio. Tinha travado, não tava conseguindo ligar o microfone, mas eu tô presente. Ah, tá, muito bem. Gabriel já sei que tá aí. Gabriela também. João Henrique chegou atrasado, ficou do lado de fora. Luísa. Presente. Marcelo Henrique. Presente. Maria Clara, eu já vi que está aí. Mariana. Presente. Mariana Pior, eu sei que tá. Matheus Bissoli. Presente. Matheus Marcos. Presente. Sutil, eu já sei que está aí. Vitória também. Ian também. Zaira. Presente. Ok, Zaira presente. muito bem. Gente, minha câmera deu uma travadinha aqui, tá? Mas eu tô aqui. Mãe, vem aqui, rápido.
Esse aqui? A senha é a mesma? Esse é do Gustavo, esse aqui é o meu. O Gustavo é azul. É qual a senha? A mesma, mulher. Gente, Filha, eu vou ter que te deixar. Tem que descer o mic e depois ir lá resolver isso. tá acabando nossa aula. Tira um printzinho aí, quem não conseguiu, tá? Amanhã a gente se vê na nossa aula de história. Abraço. Tchau, Franklin. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau.